15ª aula, Ciência da Religião. Examinaremos, à luz da Bíblia, sobre a doutrina do budismo. Siddhartha Gautama, Buda, que em hindu quer dizer iluminado, foi o nome dado a Siddhartha Gautama, líder religioso que viveu na Índia, cuja bondade e sabedoria valeram esse título para os budistas. É considerado pelos budistas o Supremo Buda, o fundador do budismo. Buda nasceu por volta do ano 563 a.C., na região montanhosa da Índia, que hoje faz parte do território do Nepal, fica entre o Tibete e a Índia. Sua mãe deu à luz ao ar livre nas planícies de Lumbini, no Nepal, durante uma visita a seus pais, local onde se ergue um monumento comemorativo a Buda. Durante o batismo de Buda, os sacerdotes budistas se reuniram e confirmaram a profecia sobre o menino, e acrescentaram que se ele permanecesse no palácio paterno, reinaria sobre o mundo. Porém, seu pai o educou na abundância e no luxo, sendo preparado para ser um guerreiro e líder político, tornando-se o seu sucessor. Com 16 anos, Buda casou-se com sua prima Yasodhara, que lhe deu um filho de nome Rahula. Segundo os textos sagrados, Siddhartha Gautama, jovem rico e bem casado, tinha tudo para se sentir satisfeito, porém demonstrava tendência para a meditação e para o pensamento filosófico e espiritual. Miséria, velhice, doença e morte eram problemas dos quais jamais pensara em seus 29 anos de idade, até descobri-los em um passeio pela cidade. Foi para ele um choque, em contraste com a beleza de sua esposa e de seu filho e com o luxo que o cercavam. A realidade do mundo da situação passou a impressioná-lo. Essa perplexidade foi se avolutando pouco a pouco, até o momento de raspar a cabeça em sinal de humildade e trocar as suas suntuosas roupas pelo humilde traje amarelo dos monges. Buda afastou-se do palácio, abandonando família, bens e passado, e se lançou ao mundo em busca de explicações para o enigma da vida. Contrariando a vontade de seu pai, aos 29 anos, Siddhartha Gautama decidiu sair do palácio. Seu objetivo era buscar o conhecimento que livra o homem do sofrimento e lhe dá a serenidade. Durante 6 anos, Siddhartha Gautama viajou por seu país atrás de mestres espirituais e práticas de meditação. Tornou-se um discípulo dos ascetas, que acreditavam que abster-se dos prazeres psicológicos e físicos era o caminho para encontrar o desenvolvimento e equilíbrio emocional. Siddhartha Gautama praticou o asceticismo com bastante disciplina durante 6 anos. O asceticismo pregava severos jejuns e durante um desses períodos sem se alimentar, Siddhartha Gautama foi purificar-se em um rio e desfaleceu. Uma mulher lhe ofereceu comida, e seus colegas ascetas, ao verem Siddhartha Gautama se alimentando, acreditaram que ele havia traído seus princípios e o abandonaram. Siddhartha seguiu sozinho em uma nova fase de meditações em busca da elevação espiritual. Foi quando, em um dia, depois de um banho no rio, na Iranja, Siddhartha Gautama sentou-se embaixo de uma figueira e meditou profundamente. Acredita-se que ele tenha meditado por vários dias. Essa meditação o elevou à iluminação, à descoberta da verdade, e foi a partir de então que ele se intitulou de Buda, aquele que despertou do sono da ignorância e que se iluminou. Nessa ocasião, Buda estava com 35 anos e dedicou-se até o fim de sua vida para levar os seus conhecimentos para outras pessoas que, assim como ele, buscava a iluminação.
Budismo é uma religião filosófica oriental, surgida na Índia no século VI a.C., e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Essa é a filosofia Buda. Seus princípios baseiam nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Os ensinamentos de Buda criticavam diversos aspectos do hinduísmo tradicional, mas também endossava muitos dos seus seculares conceitos. Entre esses conceitos, aceitava a ideia de que todos os seres vivos cumprem um ciclo infinito que não tem fim. Nascimento, morte e reencarnação, um dos elementos básicos da religião hindu. Adotou também a teoria do karma, uma espécie de lei cósmica imutável, segundo a qual o comportamento virtuoso durante uma encarnação traria recompensa em encarnações futuras, enquanto uma conduta perversa implicaria em castigo. Então, se for uma pessoa boa, terá uma reencarnação boa. Se for uma pessoa má, continuará então tendo uma reencarnação má. Outro ponto em que a doutrina de Buda permaneceu fiel às instituições religiosas hindu foi a renúncia de coisas terrenas, como meio para atingir a sabedoria e a perfeição, desapegar das coisas materiais. Os budistas acreditam que a consciência física e espiritual leva à iluminação e à elevação, o chamado Nirvana. Nirvana é o estado mais alto da meditação, assim como Buda chegou a este ponto. Segundo Buda, é quando o indivíduo encontra a paz e a tranquilidade, cessando as oscilações dos pensamentos e das emoções, se livrando do sofrimento do mundo físico. Seria tipo uma prisão consciente. Atualmente está entre as 10 maiores religiões do mundo, com milhões de praticantes no Oriente e no Ocidente. Uma de suas maiores características é o ateísmo, ou seja, o budismo não crê em um Deus ou qualquer outro ser supremo. Eles não acreditam. Eles acreditam somente na meditação para ter uma vida fora das coisas do mundo. As principais crenças do budismo são: o caminho para a libertação do sofrimento do indivíduo está na autoconsciência, nas práticas meditativas e em fazer o bem a si e a outros. O budismo também acredita no ciclo da encarnação e reencarnação, o chamado samsara. A filosofia aplica a lei do karma, pregando que todas as ações geram consequências boas ou ruins para esta ou outras reencarnações. Então, se for o bem, do bem, vai ter uma reencarnação boa, vai reencarnar boa. Se for má, vai reencarnar, continua sendo má. Ensina que o indivíduo é capaz de desconstruir as raízes e as causas do seu sofrimento ao controlar a sua mente, entendendo que nada na vida é fixo ou permanente, alcançando a felicidade plena. Por isso, não precisa de um Deus. E o principal objetivo da doutrina é fazer com que cada um de seus seguidores encontre o despertar através do nirvana, a alta meditação, como Buda alcançou. Então, não precisa de Deus. Características do budismo. O budismo possui característica que o diferencia de muitas outras religiões, até mesmo as do Oriente, onde nasceu. As principais são: é uma religião e filosofia ateísta, que não acredita em um Deus supremo ou qualquer outra atividade. Então, essa é a característica. Não precisa de um Deus. É considerado uma filosofia porque os ensinamentos de Buda são voltados para a análise individual e razão de cada indivíduo. O budismo acredita que qualquer ser humano é capaz de alcançar a iluminação através do nirvana, a meditação superior, e assim tornar-se Buda. Buda dizia que seus ensinamentos estão disponíveis para qualquer pessoa,
sem exclusão de etnia, raça, classe social ou qualquer outro motivo. O budismo utiliza a meditação como uma forma de autoconhecimento. Sendo assim, quando o indivíduo conhece a si mesmo, passa a enxergar a vida e as pessoas de outra forma, entendendo as raízes do seu sofrimento e suas práticas nocivas e ele mesmo e a outro. Chega a esse pleno conhecimento através da meditação, o nirvana, assim prega o budismo. A filosofia budista não condena ter bens materiais e riqueza, mas diz que o sofrimento está no apego a esses bens e a vontade insaciável de querer além do que possui. E isso é uma verdade. É o mundo que nós vemos hoje. A ganância gera dificuldades, né? No budismo, a prática do bem é importante devido ao conceito do karma, onde Buda dizia que toda ação gera um karma para esta e outras vidas, encarnação e reencarnação. Então era o que prega. Se é uma pessoa boa, terá uma reencarnação boa. Se é uma pessoa má, terá uma reencarnação má. O que é um monge budista? Monge é uma pessoa devotada à vida monástica e clausural, quer dizer, completa submissão e dedicação religiosa, que faz parte de uma ordem religiosa como o budismo. Qual é a função de um monge? Os monges ajudam os doentes e os pobres, disseminam a cultura e a educação. Há muitos anos, eles frequentemente eram os únicos membros da sociedade que sabiam ler e escrever. O que significa uma pessoa ser monge? Substantivo masculino, homem, que faz votos religiosos e se retira da vida mundana para viver com outros monges. Inicialmente, o termo se referia à pessoa que vivia completamente só a fim de se devotarem à religião. O que um monge não pode fazer? De acordo com os preceitos do budismo, monges não deveriam tocar em dinheiro e muito menos manter relações sexuais. Como um monge se sustenta? Eles fazem questão de demonstrar sua fé, sua gratidão aos Budas, levando principalmente alimentos. Tudo que encontramos dentro de um templo normalmente é doado pelos fiéis. Tudo isso é para alimentar os monges que só podem comer a comida que é oferecida, doada. Ele jamais pode comprar alimentos. Por que os monges raspam a cabeça? Lá onde a sociedade é estratificada, o tamanho e penteado de alguém são utilizados para identificar sua casta. Assim, raspar o topete é um jeito higiênico de abandonar a classe social, identidade, vaidade e gasto necessário com cabeleireiro e shampoo. Erros e práticas budistas em desacordo com a palavra de Deus. Nós vemos tudo sobre Buda, coisas boas e coisas ruins, mas vamos então examinar de acordo com a palavra de Deus. A filosofia budista afirma que o estado de paz e tranquilidade em um grau de superior elevação se encontra pela harmonia mente e do corpo físico, para a pessoa poder enxergar a si mesma, chamado de nirvana. É uma atitude boa, mas que não dá garantia nas turbulências e nem na vida eterna. A Bíblia afirma que o estado de paz e graça de uma pessoa atinge diante de Deus e é quando fazemos a vontade de Deus de acordo com a sua palavra, é que nos dá segurança e promessas futuras. João 14, 27, Jesus disse assim: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu é que dou a paz. Então a paz e a tranquilidade, a verdadeira meditação é de Deus. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós precisamos de um Deus, porque é Ele que nos dá a paz, Ele que nos dá todo entendimento, Ele que guarda nosso coração, Ele que nos dá
a segurança. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz perfeita aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, não é confiar no própria mente e no próprio corpo. O que nós temos que confiar é em Deus. É Ele que dá a perfeita paz. É Ele que nos afirma, porque confiamos em alguém. Então precisamos de um Deus e não podemos ser ateus. Quem produz a verdadeira paz em nosso coração é o Espírito Santo. E não o mundo, porque a paz é fruto do Espírito Santo. Os budistas não acreditam no Espírito Santo, então nunca terão a verdadeira paz. Terão paz fisicamente, mas não espiritual. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, tranquilidade, benignidade. Isso é fruto do Espírito Santo. Então dependemos completamente de Deus e não do Buda. A verdadeira nirvana bíblica é uma vida dominada pelo Espírito Santo, onde é produzido o fruto completo do Espírito Santo. Isso nos torna num grau superior de transformação espiritual. Essa é a verdadeira transformação, elevação espiritual. Veja a verdadeira transformação que nos dá paz e tranquilidade de uma vida eterna. O fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5:22 ao 23, é amor. O amor ágape, o mesmo amor que Deus teve por nós, dando seu Filho, e seu Filho teve amor por nós, morrendo e pagando o nosso pecado. Isso é amor, isso é fruto, isso que nos dá o perdão. A alegria por estar em Deus, por conhecer Cristo, por ter o Espírito Santo e por ter a palavra de Deus em nossas vidas. A alegria, fruto do Espírito Santo, que nos dá essa elevação espiritual. Paz, a verdadeira paz vem do Espírito Santo. Ele que nos dá paz com Deus, paz conosco mesmo, de estar bem, paz com as pessoas, por estar numa verdade. Essa é a verdadeira meditação através da palavra de Deus. Longanimidade, uma vida longa na presença de Deus, junto com Deus. Bondade, atos de bondade. Nós vimos que o budismo tem atos de bondade, mas não tem o Cristo, não tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos torna uma pessoa boa, uma pessoa que faz obras. Fidelidade, pessoas fiéis. O Espírito Santo que nos dá esse fruto, essa elevação de ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel às pessoas, ao cônjuge, a tudo. A empresa que trabalhamos, fiéis. Isso é fruto do Espírito Santo. Benignidade é o ato de bondade, de ver e fazer o bem. Vimos que os monges têm essa característica, mas não tem o Espírito Santo. Faz por uma doutrina só. Mas a benignidade é o fruto do Espírito Santo que nos toca ao ver uma necessidade e ajudar e socorrer, sem ser uma religião. É um ato do Espírito Santo. Mansidão, estar sob controle. Os budistas precisam meditar para ter mansidão. O Espírito Santo, quando nós vivemos, nós temos mansidão. Estamos sob controle. Sexo, línguas, cobiças, coisas materiais, tudo isto. E então gera o domínio próprio, domínio completo sobre nossas vidas. Isto então é a meditação verdadeira. Isso que nos dá forças, é isso que nos torna perfeitos. Isso é o verdadeiro nirvana. Erros de prática budista em desacordo com a palavra de Deus. Apesar de ter algumas práticas boas de vida,
infelizmente, não seguem a palavra de Deus. Não seguem a palavra de Deus. Seguem a orientação de Buda, a meditação, a alta meditação, nirvana. Não acreditam em Deus, são ateus e não têm vida eterna. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. A pessoa morre e não vai reencarnar em ninguém. Ele vai viver eternamente com Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus e crê naquele que foi enviado, que é Jesus Cristo. Infelizmente, o budismo não acredita nisto. O budismo não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Não reconhece. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é meditação, não é o nirvana, uma meditação superior, alta meditação que leva até Deus. O que leva até Deus é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, artigo definido. A verdade, artigo definido. A vida, artigo definido, não tem outro caminho. Se ele dissesse, eu sou um caminho, aí artigo indefinido, teria vários caminhos. Então Buda estaria certo. Mas está errado, Buda está errado. Eu sou o caminho, Jesus disse. E você não chega ao Pai através de meditações. Não. Somente através de Jesus Cristo. Não acreditam no Evangelho que salva. Não acreditam. Acreditam na meditação física. Romanos 1,16, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus para todo aquele que crê. A salvação está no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus, e não em meditações. Meditações é boa, é meditar sobre nossa vida, se pecamos, se fizemos o mal, sim, meditar nisto e se arrepender. Marcos 16:15-16, e disse-lhe Jesus, vão por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então o evangelho que salva, quando cremos e somos batizados em Cristo Jesus, o evangelho salva, ela é a palavra de Deus. Não são batizados para perdão de pecados, por isso não tem o Espírito Santo. Aliás, o budismo não acredita no Espírito Santo, não acredita em Deus, não acredita em Jesus. Atos 2,38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão, remissão dos vossos pecados e receber o Espírito Santo morando no nosso coração, vivendo conosco. Então não precisamos de elevações, de meditações para ter paz e tranquilidade. O que nós precisamos é crescer no Espírito Santo, para que possamos ter paz com Deus e com o mundo. E, infelizmente, o budismo não acredita no Evangelho, não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo e não acredita no Espírito Santo. Acredita em coisas físicas. Apesar de desapegar das coisas materiais, isso é bom, mas precisamos de Deus. Carnais, seguidores de homens e suas doutrinas. Isto é uma doutrina carnal, seguidores de homens, que acredita em homens e não acredita na palavra de Deus. 1 Coríntios 3, do 3 ao 5. O apóstolo Paulo condenou os coríntios por isto, seguidores de homens, seguidores de homens. Porquanto Paulo disse aos coríntios, havendo entre vós ciúmes e contendas, brigas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O texto aqui está dizendo isto porque os coríntios diziam, eu sou de Paulo, o Paulo é o grande pregador, e o outro dizia, não, eu sou do Apolo, o Apolo é uma pessoa muito forte, dinâmica. Paulo diz, não é evidente que andais segundo o homem? Vocês andam segundo o homem, dizendo aos coríntios.
Aí Paulo fala: quem é Apolo? E quem é Paulo? Apenas servos, lavador de pés. Quem levou a palavra e vocês creram. Somente isto. Somente isto. Servos, por que vocês estão fazendo partidos? É condenado expressamente pela palavra de Deus religiões, seguidores de homens, assim como o budismo. Segue orientações de um homem, Buda. Que Deus nos abençoe. Nós possamos ter entendimento da palavra de Deus e desapegar de religiões, de homens. O homem não é importante na igreja de forma alguma. Jesus disse: quem quer ser o maior, seja vosso servo. E as religiões destacam os homens. Os homens são destacados como homens certos, homens de Deus. Nada disto agrada a Deus. Isto é carnal, seguidores de homem. Que Deus os abençoe.